como estão? Eu sou Beatriz e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como no dia 21 de agosto chega pra gente a nova temporada aí de Lucifer, seguindo o mesmo estilo que eu fiz com a série Vis-a-Vis, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre as 4 temporadas da série Lucifer. Então, bom, primeiro eu vou fazer um resumão aí, explicar um pouquinho sobre a série sem spoiler, né, pra quem ainda não assistiu e tem curiosidade de assistir a série. Só para vocês poderem ter então uma base ali do que se trata, o que fala ali a série. E depois a gente vai comentar da primeira até a 4ª temporada de Lucifer com spoilers. Mas fiquem tranquilos que quando for ter spoiler eu aviso pra vocês, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e vem comigo. Lucifer vai girar em torno ali do Lucifer Morningstar, que é o deus do inferno. E ele tem, né, então, como trabalho punir sempre as pessoas que acabam por lá. Um dia ele se vê entediado desse trabalho e ele resolve tirar férias, então, na cidade de Los Angeles, onde ele inaugura uma casa noturna junto com sua aliada demoníaca, Mazikeen. Depois, com uma celebridade, quem o Lucifer, que ajudou ela a chegar ao estrelato, é assassinado, ele se envolve com a polícia ali de Los Angeles, onde ele começa a ajudar a detetive Chloe Decker a resolver os casos de homicídio e punir os responsáveis por cada caso que aconteceu. Bom, acho que, como dá pra ver, né? A série, ela é bem um estilo ali, né, também de suspense, de investigação. Eu acho até alguns pedaços ela um pouco parecida com CSI. Não sei quantas pessoas conhecem essa série, mas eu achei ela um pouco parecida isso com CSI. Porque em cada episódio a gente sempre tem um caso novo que eles têm que investigar e eles têm que ir atrás de quem é o assassino ou quem cometeu o crime. Então por isso que eu achei que ele se assemelha muito com o CSI. E esse fato da gente ter, né, essa parte de investigação ali na polícia é uma coisa que eu gostei muito. Até porque assim não fica uma série só com foco realmente no Lucifer, né? A gente vai tendo outros focos, outras coisas ali pra gente ir descobrindo durante a série, que eu acho super legal. A classificação da série Lucifer é pra 16 anos. Mas assim, ao meu ver, ela não tem não tem cenas quentes, assim como em Elite, nessas séries aí, né? Nós não temos cenas desse estilo, mas eu acredito que a série tem essa classificação de 16 anos por conta das cenas de assassinato e cenas e coisas desse gênero que a gente vai tendo ao longo da série, e não por causa realmente de cenas quentes. A série Lucifer estreou na Fox no dia 25 de janeiro de 2016 e no dia 11 de maio de 2018 ela foi cancelada pela Fox após 3 temporadas. Um mês depois, então, a Netflix comprou os direitos da série Lucifer e aí eles produziram uma 4ª temporada com 10 episódios. Estreou no dia 8 de maio de 2019. Em 6 de junho de 2019, a Netflix renovou a série para uma 5ª temporada, que a 5ª temporada chega agora dia 21 de agosto. E essa temporada ela vai ser dividida em 2 partes, tendo cada parte 8 episódios. E agora, no dia 23 de junho, foi confirmado pela Netflix que nós teremos também uma 6ª temporada, mas a 6ª temporada de Lucifer deve ser a última. A série é protagonizada por Tom Ellis, que, gente, homem lindo, né, pra fazer o nosso Lucifer aqui, Lauren German, Leslie Ann Bradett e o Kevin Alejandro. Vou dar um pouquinho da minha opinião aqui sobre a série. A série é boa, a série é legal. Claro, na 2ª, 3ª temporada, que é mais ou menos aonde a Fox estava, né, cancelando a série, tem alguns erros, porque assim, gente, nenhuma série ela é 100% sem defeitos, né? Todas as séries, elas têm algum defeito, ela tem algum erro ali durante a série inteira, e com Lucifer não é diferente. Então ela tem alguns erros, mas a série é boa, vale muito a pena você assistir. Então se você tem curiosidade, tem vontade, vai assistir o Lucifer, porque vale a pena. E eu já quero então deixar avisado que a partir deste momento nós vamos ter spoilers agora. E então se você não assistiu a série ainda, mas você quer ir assistir, vai lá, assiste as 4 temporadas, depois você volta aqui da onde você parou esse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o meu like, me acompanha lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Twitter. E agora vamos falar de Lucifer com spoilers.
Começando lá do início, né, da primeira temporada, primeiro episódio. Primeira coisa que eu já quero deixar avisado aqui pra todo mundo é que eu não vou falar muito e me aprofundar muito nas histórias que acontecem com a Chloe ali durante a série. Porque se eu for ficar falando muito, né, dos casos que acontecem na polícia, das histórias que tem a Chloe, enfim, o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar cansativo de vocês assistirem, então por isso eu não vou falar tanto e não vou dar tanto foco pra essas histórias dela. Mas então eu vou dar mais foco porque vai acontecendo ali que tem a ver com o Lucifer mesmo, tá bom? Uma das primeiras coisas que a gente descobre, então, logo no primeiro episódio, é que o Lucifer tem o poder de fazer as pessoas revelarem os seus sentimentos mais obscuros e profundos. O que acaba ajudando muito, né, nas investigações quando eles têm que interrogar alguém ali na polícia. Mas, por algum motivo, o Lucifer não consegue usar esse poder com a Chloe. Por algum motivo que ele não sabe, né, qual é, nem a gente, até o momento a gente também não sabe. A Chloe, então, que é a nossa detetive aqui, principal aqui da série, ela foi casada com o outro detetive, o Dan, e juntos eles tiveram uma filha de 7 anos, que é a Trixie. Só que chegou um momento ali do casamento que o Dan, ele dava mais atenção pro trabalho dele do que pra família, então eles acabaram se separando. O primeiro caso, então, que a Chloe e o Lucifer, eles resolvem juntos. A Chloe é atingida com um tiro e o Lucifer é atingido com 6. E claro, né, que então, depois que a Chloe vê que ele foi atingido com 6 e ele não se machucou, não aconteceu nada, ela pergunta, mas como que você não foi, você levou 6 tiros e você não foi atingido? Você não se machucou? Aí, o que ele fala pra ela? Eu sou o diabo, eu não me machuco, né? Mas claro, né, gente, por motivos óbvios, a Chloe não acredita no que o Lucifer fala pra ela, né? Acho que ninguém acreditaria. Nisso nós conhecemos também o Amenadiel, que é o irmão do Lucifer. Ele é o senhor dos céus, né? Então ele mora lá no céu. Ele é um anjo também. E ele tem como poder parar o tempo, paralisar o tempo aqui na Terra assim e conversar com o Lucifer a sós. E o Amenadiel vem pra Terra atrás do Lucifer pra falar que ele tem que voltar pro inferno, porque, né, eles precisam de alguém ali como Deus deles, controlando eles e alguém punindo as pessoas. Só que, claro, o Lucifer fala que ele não quer ir, né? Nós também conhecemos a Linda, que é uma psicóloga, e o Lucifer começa a fazer terapia depois com ela. Assim, no início, ele paga ela dormindo com ela, né, transando ali com ela, é o modo de pagamento dele. Mas depois ele para com isso e a relação deles vira só profissional mesmo. Na hora de punir as pessoas aqui na Terra, as pessoas que fizeram coisas erradas, que aparecem por ali na polícia, o Lucifer sempre quer punir elas do mesmo modo que ele pune lá no inferno, né? Mas, então, ali chega um momento que a Chloe fala pra ele que não é desse jeito que as coisas têm que ser feitas, que as pessoas têm que ser punidas com a justiça certa aqui da Terra. E o Lucifer acaba aceitando isso. O que, lógico, que a Maisie não gosta nem um pouco, né? Até porque ela fala, você é o diabo, por que você tá se importando? Essa pessoa vai ser punida pela justiça da Terra ou do inferno? Ela vai ser punida de qualquer jeito. Bom, e várias vezes, então, a Chloe pergunta pro Lucifer como que ele não é atingido, como que ele não se machuca ali com as balas. E o Lucifer continua afirmando pra ela, eu sou o diabo, eu não me machuco. Né? Ele continua com aquela afirmação dele ali pra ela. Até que um dia ali o Lucifer fala pra ela, tá, então se você não acredita, tira em mim que você vai ver que eu não vou me machucar. Ela tira nele, só que o que acontece nessa hora que ela tira nele? Ele se machuca. O que assim, ele vê então que aqui na Terra ele tá vulnerável. E de início, o Lucifer acha isso super legal, ele ficar vulnerável e ele se machucar. O Amenadiel acha isso bom, porque já que o Lucifer tá vulnerável, é só questão de tempo então dele morrer e ele voltar pro inferno. Só que ao longo da série, o Lucifer descobre que ele só é vulnerável, ele só fica vulnerável quando ele tá perto da Chloe. E aí ele fica com aquela pulga atrás da orelha, e a gente também, claro, de por que ele só fica vulnerável atrás da Chloe. E aí, então, ele faz um acordo, né, com a moça, a tenente, enfim, a que manda tudo ali, né, na polícia. E ele vira ali um consultor, se eu não me engano é consultor de investigação, enfim,
O importante é que ele começa a trabalhar ali junto com a Chloe na polícia pra ficar mais perto dela e poder descobrir o porquê que só perto dela que ele fica vulnerável. Já falando então lá do último episódio da primeira temporada, em um dos casos que o Lucifer tá ali então resolvendo com a Chloe, o Lucifer é atingido na barriga e antes dele voltar pro inferno, né, dele morrer e voltar pro inferno, ele pede pro pai dele para que ele continue protegendo a Chloe e aí ele morre, né, aqui na Terra e volta pro inferno. Só que quando ele volta pro inferno, que ele chega lá, ele repara que alguém fugiu dali, né? Alguém que tava ali dentro do inferno fugiu. E aí ele conta ali pro Amenadiel e quem fugiu foi a mãe deles. Na segunda temporada, então, o Lucifer volta do inferno junto com a Amenadiel, eles voltam pra Terra pra poder achar a mãe deles, né? E o espírito ali, então, da mãe deles tá no corpo da advogada Charlotte. Ela pede inicialmente, né, pro Lucifer levar ela de volta pro inferno, que, né, ela quer voltar pra lá. Só que ele fala que não. Que como punição, ela vai ter que conviver com as pessoas aqui no Terra, as pessoas que ela tanto despreza. Enquanto tudo isso acontece, o Amenadiel começa a ter ali os seus próprios problemas. Então ele começa a perder o poder dele de paralisar o tempo, ele começa as asas dele, né, começam a cair. E aí tudo isso ele coloca a culpa no Lucifer, falando que foi por culpa do Lucifer, né, que o Lucifer que não cumpriu a promessa dele de manter a Chloe em segurança e agora tá afetando ele. Isso então nós conhecemos mais um irmão do Lucifer, o Uriel, que o Uriel ele chega aqui na Terra já fazendo acontecer vários acidentes e inclusive ele faz acontecer um acidente com a Chloe acaba sofrendo um acidente de carro. E o Lucifer então vai confrontar o Uriel para saber o porquê que ele tá aqui na Terra. E o Uriel fala que ele quer a lâmina de Azrael, que é uma lâmina super poderosa. E lógico que o Lucifer fala que ele não vai dar essa lâmina para ele. Os dois começam então ali a brigar e o Lucifer acaba matando o irmão dele. O Lucifer, lógico então, né, que depois de ter matado o irmão dele, ele fica um pouco transtornado, ele fica abalado, acho que qualquer pessoa ficaria. E ele vai pra sessão de terapia dele então com a Linda, contar, né, ali pra Linda tudo o que aconteceu. E a Linda fala pra ele que ele tem que parar com essas hipóteses, essa metáfora de que ele é o diabo, porque senão ela não vai continuar tratando ele. E aí quando ela fala isso, ele pega e mostra pra ela a verdadeira cara demoníaca dele. E claro que ela fica super em choque, né? De ver que realmente isso de céu, inferno, Deus, diabo, isso realmente existe. Depois disso, então, a gente descobre que há 35 anos atrás, o Amenadiel abençoou um casal que não podia ter filhos. E que o fruto desse casal, então, dessa bênção que ele deu para esse casal, foi a Chloe. E aí o Lucifer e o Amenadiel, então, eles começam a desconfiar que essa bênção que o Amenadiel deu deve ter alguma relação e deve ter alguma coisa a ver com o fato do Lucifer ficar vulnerável perto da Chloe. Mais pra frente na temporada, já lá pro final dessa temporada também, a Charlotte acaba levando uma facada. E aí ali onde ela leva a facada, aonde deveria sair sangue, sai um fecho de luz. E aí, naquele momento, então, a gente descobre que a mãe do Lucifer, ela agora é uma bomba relógio e ela pode explodir a qualquer momento. Como tava rolando uma desconfiança ali de família, a Charlotte, como ela descobriu, né, que ela é uma bomba relógio, ela vai pro meio do parque pra poder explodir ali onde tem um monte de gente e um monte de criança. Aí, ali no meio daquele parque, a Charlotte acaba levando um tiro do filho de uma ex-cliente dela. E lógico que todo mundo fala, meu Deus, essa mulher vai explodir agora. Só que o Amenadiel acaba conseguindo ali paralisar o tempo. E quando o Amenadiel paralisa o tempo, o Lucifer pega e abre um portal para um outro lado e fala para a mãe dele, então, ir para lá e construir uma nova vida lá. E aí ela entra e vai embora, então, e a Charlotte original, ela volta. Lucifer resolve, então, ligar pra Chloe e contar toda a verdade, né, sobre ali a mãe dele, sobre essa questão de ser diabo, enfim. Só que no momento que ele liga ali pra falar com a Chloe, ele acaba levando uma pancada na cabeça e ele desmaia. E quando ele acorda, ele tá sozinho no meio do deserto e com as asas dele de anjo de volta. Porque sim, ele tinha asas, só que ele mesmo que cortava. E do nada, então, essas asas dele voltam.
terceira temporada, então, a gente descobre que além do Lúcifer ter ganhado as suas asas de anjo de volta, ele também perdeu a sua cara demoníaca. E aí é revelado que tudo isso foi feito pelo pecador. Só que quando o Lúcifer vai atrás do pecador para poder confrontar ele ali e perguntar, né, para saber por que ele foi levado para o deserto, enfim, o pecador já arrancou os seus próprios olhos, justamente para o Lúcifer não ter o poder de poder perguntar e saber qual que é o desejo mais obscuro dele. Depois, então, de um monte de episódio inútil que a gente tem nessa temporada, vários inclusive, a gente conhece o novo personagem dessa temporada, o Marcus Pierce, que é o novo tenente ali da polícia. E aí, depois disso, o Lúcifer fica com uma pulguinha atrás da orelha quando ele vê uma foto de um menino pequeno e o menino tá com o braço assim de um homem. E o braço desse homem tem uma marca exatamente igual à do Pierce. Nisso depois, o Lúcifer mata o Marcus, o Pierce, né? Só que o Pierce, ele não morre. E aí que a gente descobre, então, que o Marcus, na verdade, é o Cain, o primeiro assassino da história da humanidade. Aí é revelado o verdadeiro plano e a real... E qual que é o verdadeiro sentido do Pierce estar ali, né, na polícia, o Cain. E aí a gente... Então aí, o Pierce conta que ele descobriu que o Lúcifer fica vulnerável quando ele tá perto da Chloe. E ele também quer ficar vulnerável porque ele quer morrer, mas ele não consegue de jeito nenhum por causa de uma maldição que Deus colocou nele de que ele nunca vai poder morrer. Por mais que ele tente, ele vai sempre reviver ali. Então, ele pede ajuda do Lúcifer pro Lúcifer ajudar ele a arranjar uma forma dele conseguir morrer. E claro que o Lúcifer fica super contente com essa ideia de tentar fazer ele morrer. Já pro final da temporada, então, nós temos uma cena ali de briga e de tiroteio entre o Pierce e o Lúcifer. E aí, gente, a gente tem uma das melhores cenas dessa temporada, que foi a cena do Lúcifer abrindo as asas ali pra proteger a Chloe, que, gente, que cena maravilhosa. E depois disso, então, o Lúcifer pega ela e coloca a Chloe, então, num lugar seguro. Depois disso, então, o Lúcifer consegue matar ali o Pierce. E quando ele vira de novo pra Chloe, pra olhar pra Chloe, ele conseguiu essa sua cara demoníaca de volta. E aí a Chloe vê a cara demoníaca dele, e aí ela acredita no que ele tava falando realmente dele ser o diabo. Na quarta temporada, então, a Chloe fica desaparecida por um mês, praticamente. E aí a gente vê também que o Lúcifer, ele ficou bem abalado com esse sumiço dela, né? Tem até a cena ali dele tocando piano. E enquanto ele tá tocando piano e cantando aquela música, vai se passando vários dias, né? Vai se passando um tempo. E a gente vê que ele realmente fica bem... Ele tá bem triste, ele tá bem abalado, ele tá bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Depois, então, de um mês, a Chloe volta. E pra surpresa do Lúcifer e até pra nossa... Ela tá muito bem, ela tá muito tranquila depois de ter visto a cara demoníaca do Lúcifer. E claro que o Lúcifer e a gente fica ali meio desconfiada de, como que ela não está abalada por ter visto a cara dele. Aí então é revelado pra gente que nesse um mês que a Chloe ficou fora, ela tava em Roma estudando melhor, né, sobre essa história de céu, inferno, Deus, diabo, junto ali com o padre Kinley, que dá um veneno pra Chloe, que é pra ela dar pro Lúcifer, que isso vai apagar o Lúcifer e vai fazer ele voltar pro inferno. Só que a Chloe acaba não dando esse veneno pro Lúcifer, porque depois de várias vezes ali, né, em casos da polícia que eles resolvem que ele salva ela acaba desistindo dessa ideia, porque ela olha e fala, como que ele é uma pessoa má se ele tá me salvando tantas vezes? Então ela desiste ali de dar o veneno pro Lúcifer. E então quando o padre Kinley, ele vê que não vai dar certo isso de colocar a Chloe contra o Lúcifer, ele vai atrás de quem? Do Lúcifer, para contar pro Lúcifer então que a Chloe planejava trair ele, enfim, e aí eles ficam um bom tempo da série brigados. E aí também é revelado pra gente o plano real ali do padre Kinley, o porquê que ele não é apoiado pelo Vaticano. E aí então conta pra gente que o padre Kinley não é aprovado pelo Vaticano porque eles não concordam com a profecia do padre Kinley, que a profecia dele é a seguinte: de que quando o diabo estiver caminhando pela terra e ele encontrar o seu primeiro amor verdadeiro, o mal vai ser espalhado pela terra. E aí sim a gente entende então o porquê que o padre Killen estava querendo colocar a Chloe e o Lúcifer um contra o outro. Então nós temos a entrada da nossa nova personagem, que olha, eu acho que foi a personagem que mais foi comentada, eu não sei se foi a mais comentada, mas que causou aí, né, nessa temporada, e todo mundo ficou, meu Deus, ela nessa temporada.
Então nós temos a entrada da nossa primeira pecadora, a Eva. E aí a gente descobre que o pecado da Eva foi justamente ter ficado com o Lúcifer. Só que a Eva, ela volta a ter um relacionamento ali com o Lúcifer, só que ela não faz bem nenhum pra ele, né? Na verdade, ela faz muito mal. Ele começa a regredir muito daquilo que ele cresceu, né? Ele cresceu muito, ele aprendeu muita coisa, ele evoluiu muito e ele começa a regredir quando ele fica com a Eva. E aí a gente também começa a ver o Lúcifer bem dividido entre continuar fazendo as maldades que ele tá fazendo ou voltar a ser bonzinho como ele era. Aí o Padre Kinley, então, pra colocar mais lenha na fogueira, né, porque esse é o objetivo dele aqui nessa temporada, ele vai lá e conta pra Chloe sobre a profecia. E aí a Chloe, por sua vez, pega e conta pro Lúcifer e o Lúcifer termina com a Eva. Como o Lúcifer ele ainda tá bem dividido entre ser bom ou ser mal, ele não consegue mais controlar a sua forma demoníaca. Então, a mão dele começa a ficar realmente a mão de diabo, os olhos vermelhos, as asas dele também já começam a ficar ali diferente. Nós meio que temos de volta aquele mesmo plano, aquele mesmo objetivo que foi falado lá na primeira temporada, de levarem o Lúcifer de volta pro inferno. Quem é que tá nesse plano pra levar o Lúcifer de volta pro inferno? O Padre Kinley, a Maisie e a Eva. Sim, a Eva se junta ali com eles, porque depois que o Lúcifer terminou com ela, ela ficou puta da vida e agora quer que ele volte pro inferno. O plano deles, então, é pegar o espírito de algumas pessoas que estão ali no inferno e colocar nas pessoas que habitam aqui na Terra. E aí, então, para que o Lúcifer, então, volte a gostar mais, né, desse universo e volte pro inferno por vontade própria. Vale lembrar que nisso tudo aí o Lúcifer ele já tá conseguindo controlar de novo a sua forma demoníaca, ok? Como a gente já deve imaginar, né? Essas pessoas que estão, esses espíritos que estão nas outras pessoas aqui na Terra, eles começam a causar a maior confusão na Terra, começam a, enfim, causar um monte de acidente, ainda mais porque a gente não tem alguém ali comandando eles, né? Eles estão sem ninguém no trono. Aí a gente já vai lá pro último episódio, em que nós temos uma cena em que todos eles estão meio ali agarrando a Chloe, enfim, meio querendo matar ela ali. E claro que o Lúcifer vê isso, ele pega... E, gente, que cena é essa, hein? Fala sério. Ele pega e vira aquele demônio gigante na forma dele e manda todo mundo voltar pra casa. E claro que todo mundo olha, tá bom, já estamos voltando pra casa. E aí todo mundo volta pra casa e fica tudo bem. Depois disso, então, o Lúcifer vai até a Chloe e fala que ele gosta muito dela. E aí a gente tem aquela cena que todo mundo chora, do Lúcifer se declarando pra Chloe, falando que ele gosta muito dela, que ele quer muito ficar com ela, mas que ele precisa voltar pro inferno, porque eles precisam de alguém comandando ali aquele lugar, porque senão aqueles demônios eles podem voltar, e como já foi visto, eles causam muito, né? Eles provocam muitos acidentes e causam muitas confusões. Então ele dá um beijo na Chloe e volta pro inferno. E aí a última cena que a gente tem dessa temporada é o Lúcifer sentando ali no trono dele. E que cena essa também, hein? Gosto muito. E aí acaba a nossa quarta temporada, então. Bom, é uma série, assim, gente, eu gosto muito de Lúcifer. Não sei, eu acredito que as pessoas que estão assistindo também, né? Porque senão vocês não iam estar vendo esse vídeo. Mas eu gosto muito de Lúcifer. Eu achei que na segunda e na terceira temporada a gente teve muitos episódios inúteis. Principalmente porque a série estava passando por aquela fase de a Fox estar querendo cancelar a série. Então, geralmente, quando as séries elas estão nessa fase, realmente eles acabam colocando um monte de episódio inútil só pra encher linguiça e deixar a temporada com uma carga horária que eles querem que a série tenha. Não é a primeira série que a gente vê isso, né? Como eu já falei, pra mim, Vis-a-Vis também tem isso. E a gente sabe que tem muitas séries que fazem isso. Não vou... pra falar outra série que eu gosto, que eu também acho que tem muito disso, é Glee, que é a minha série preferida. Então, só pra vocês verem que eu não tô passando pano pra nenhuma série que não. Então, eu acho que em Lucifer a gente também tem esses erros. Mas, ao mesmo tempo, na quarta temporada a gente viu uma evolução muito grande, né? Eu não sei, eu acho que as outras temporadas, elas eram mais de boa, como eu falei. Eu acho que elas não tinham cena, assim, muito pra 16 anos mesmo. Eram cenas muito de boas que eu nem entendi o porquê dessa classificação tão alta pra cenas tão tranquilas que a gente tinha ali.
E na quarta temporada, quando a série vira da Netflix, a gente vê que eles já crescem mais ali a série, né? Ela já fica uma coisa mais adulta. Tanto que tem um episódio que o Lucifer pega e ele arranca a espinha do cara. Então, assim, a gente já vê que ela realmente tá uma coisa mais adulta, tá uma coisa mais legal. Que a Netflix tá modificando ali e tá ficando super legal, né? Bom, com isso, né, dessa temporada anterior aí, da quarta temporada, do jeito que terminou, o que a gente pode esperar então agora pra essa quinta temporada? Eu acho também que a quinta temporada vai ser tão boa quanto foi a quarta, porque a quarta eu gostei muito, eles arrasaram na quarta temporada. E aí a gente vê que vai ter meio que meio que um clone ali do Lucifer, né? Um irmão que é meio que é igual a ele, enfim, e que também vai estar aqui na Terra causando pra caramba. Não tenho, assim, muito o que falar de expectativas, mas vou confessar, minhas expectativas estão altas, porque eu gosto muito da série. Mas então, na semana que vem, vai ter vídeo comentando sobre a nova temporada de Lucifer e pensando aí, né, em algumas coisas que a gente pode estar esperando para a sexta temporada. E então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você também gosta de Lucifer, já se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like, que vai me ajudar bastante. E ativa as notificações para quando sair o meu próximo vídeo, só comentando sobre a nova temporada de Lucifer, você receber a notificação e vir aqui assistir, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Me acompanhem também lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Twitter, que por lá também eu conto novidades de Lucifer pra vocês lá também, tá bom? E então é isso, um beijo e até o próximo.